fazer de iniciar a construção de um mapa, uma cartografia de Belo Horizonte, do samba de Belo Horizonte, né? Cartografia geográfica mesmo. Aí nós criamos um driver, dividimos as frentes, né, por assim dizer, e essas frentes, cada um de nós colocou o que podia, em termos de lugares, nomes, contatos, então a gente ainda está em preenchimento, tá bom? Esse material. Então a gente sabe que hoje a gente não vai ter um mapa completo, mas vamos ter a pegada, digamos assim, de como se faz esse mapa, de maneira que ele possa, o mais rápido possível, nos ajudar a ir para campo, né? Para ir para campo e poder avaliar questões delicadas, importantes como o conceito mestre e o replanejamento do inventário, porque nós tivemos algumas alterações, né, no plano inicial, no plano de trabalho inicial, e a gente, o mais possível, tem que fazer essas adequações para justificar perante a universidade, perante a prefeitura e perante a própria sociedade, né? Também, por que houve essas adequações que são normais de acontecer, né? Não sei se o Bruno ou mais alguém do coletivo, por favor, fique à vontade de falar alguma coisa, para a gente já passar a palavra para o Breno e para a Cristina agora. É isso mesmo, assim, estamos fazendo esse mapa e às vezes tirar de vocês mais informações. Vocês já foram demais nisso, como é que a gente pode melhorar, né, para a gente finalizar esse mapa rapidamente. E aí, complementando, né, a gente também, nesse período, a gente entrou em contato com outros dois grupos de pesquisa, fizemos uma conversa na arquitetura com o professor Cristiano Cesarino, do projeto Prosperidade BH, fizemos uma conversa também com a Graziella e o Liso da Escola de Comunicação, e a gente está desenvolvendo assim, outros projetos paralelos com esses dois grupos que a gente vai noticiar, vai passar para vocês ao longo da semana. O café está aqui, então se quem quiser continuar tomando um cafezinho, então vamos lá do bate-papo aqui também, pode ficar à vontade. Agradecer de novo, né? Michele, Breno, Fernando, todo mundo que está aqui. Valeu demais. Eu estou quase sentindo o que pode acontecer nessa pesquisa, está muito bacana. Só de construir um mapa, a gente começa a ver quanta história perdida que precisa de fato ser trabalhada. É só uma questão de caminhamento. Nós temos um drive, né, e as pastas, por exemplo, bares, velha guarda, famílias, todos para localizar. De repente, o que vocês acham? Vai depender de como você está pretendendo, né, encaminhar a construção do mapa, mas para ter acesso aqui, a hora que você quiser, os meninos podem entrar, né, no drive e... Eu estava conversando com o Breno para ele apresentar o mapa que ele utilizou na pesquisa dele, para a gente ter mais um embasamento, mais referência. E aí, vamos ver se acho que a gente pode conversar, ver, assim, a gente tem um esqueleto no drive. Mas eu acho legal mostrar para eles como é que está o drive, para eles nos ajudarem até na metodologia, porque, por exemplo, só um detalhe, no drive a gente vai ter um pouco baixo, porque está tudo lá. Às vezes a pessoa quer contribuir, história da escola e tal, tem que ter um drive só para o mapa, e um drive só para textos, e um drive só para contribuições. Depois a gente vai organizar isso, né? E aí depois, o secretário pode abrir. Eu acho que a gente, assim, uma sugestão. Eu acho que a gente podia começar de uma forma geral e no segundo momento mão na massa. E aí a gente apresentar outros exemplos externos e depois a gente colocar a mão na massa, abrir as pastas e falar, ó, o que a gente coloca aqui, o que a gente coloca ali, o que vocês acham? Pode ser? Porque assim, eu acho que quando a gente está falando dessa pesquisa, desse tipo de pesquisa, eu acho que primeiro, antigamente o negócio chamava quadro sinótico, bem nosso, né? Assim, você construir estruturas macro de entendimento de uma realidade e depois você ir qualificando isso. Então, por exemplo,
Você constrói o esqueleto e aí depois você coloca uma massa de informações e depois não, e depois você vai dando vida para aquele esqueleto. Então assim, qual é a estrutura que vai te dar essa base? Você alimenta, né? Isso, você vai alimentar esse esqueleto para, enfim, As suas fontes. vai dar vida para o negócio. Isso. Então assim, nesse momento de pesquisa, eu acho que a gente está vivendo isso no trabalho que a gente está fazendo, né, Michele? A gente está pegando informações mais amplas e tudo e construindo esse esqueleto para ao fim ter uma forma mesmo. Então assim, eu queria rapidamente... Só antes de você, só uma coisa que eu acho que é importante a gente compreender, assim, que a gente, nesse momento, eu acredito que nós não estamos falando do mapa ainda, do mapa do samba, a gente está falando do mapa da pesquisa. Isso. Né? Porque uma coisa é esse, que é uma cartografia também, que é a compreensão do espaço, né, e que a gente está atuando, né? Então ele nunca vai estar pronto, assim. Sim. É porque ele tem um esqueleto que vai sendo alimentado e ele vai sendo modificado. Porque isso aqui já está bom, agora esse aqui que a gente não tinha imaginado, teve uma entrevista tal, ou lugar tal que a gente foi, a gente amplia aqui. Então ele é um mapa de trabalho, ele é um mapa dinâmico, né? Que a gente chega numa visualização dele para avançar na pesquisa, mas ele vai mudando à medida que a pesquisa vai avançando. Não significa que a gente não possa ter ao final da pesquisa uma cartografia do samba de Belo Horizonte, tá? Que aí também não é uma coisa pronta, consolidada, mas ela pode ser sim um resultado até então daquele processo de pesquisa que vai ser apresentado dentro do próprio dossiê de registro. Então são... Sim. E aí, claro que as metodologias para construir um e outro, elas vão diferenciar aí a cada necessidade que a gente tem ao longo do processo. Não, eu pergunto só esclarecimento. O mapa que a gente se empenhou durante a semana foi mais da cidade, baseado na cidade, mas isso não tem um problema. Não, o mapa o mapa ele é da pesquisa. Não, eu sei. Não significa que ele não seja sobre a cidade. Não entendi. O mapa da pesquisa, mas o que a gente se empenhou durante a semana foi só dos lugares. Tá? Não, só para deixar claro para você que quando a gente abrir o drive vai ser cedo, só dos lugares. Tanto que a gente se empenhou nos bairros e tal. Agora entra no mapa da pesquisa, aí entra os sites, aí entra a metodologia, não é isso? Aí entra as entrevistas, roteiro de entrevista, etc. Sim. Até agora, assim, duas coisas. A primeira é a gente conseguir compreender a estrutura da pesquisa. Sim. E aí no mapa, a cartografia ajuda muito nisso. Então, por exemplo, aqui eu estou apresentando para vocês os locais aonde que a equipe de pesquisa contratada pelo IFAM se baseou para fazer as entrevistas e ter uma representatividade do samba de roda no Record. Porque assim, a gente está falando do samba de Belo Horizonte, não adianta eu pesquisar só a cidade de Jardim. Entendeu? Claro, se a cidade de Jardim tivesse uma seleção lá em Venda Nova, sabe? Mas assim, eu acho que para legitimar a pesquisa também, você tem que espacializar essa pesquisa. E aí, quando a gente fala de cartografia, a gente também está falando de construção do espaço e construção e como que determinadas culturas se realizam naquele espaço. E aqui a gente está falando, inclusive, de relações de poder. Porque mapa é uma disputa de quem constrói aquele espaço. Então, assim, para a gente desvelar, para a gente conseguir traduzir o samba no espaço, a gente vai ter que fazer essa estrutura e correr atrás dessas informações para mostrar a cidade a partir do samba. Entendeu? Então, assim, aqui, falando de forma de definição de conteúdo, de escrita, você orientar o seu leitor, você orientar a banca, como é que chama o Conselho Municipal? Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município. Para
convencer quem está lendo, eu acho que o mapa é um elemento extremamente didático. Entendeu? Então, por exemplo, se a gente conseguir demonstrar onde estão as escolas, aonde estão as principais pessoas reconhecidas hoje pelo samba, isso não é cartografia. Isso a gente está situando no espaço. Entendeu? Se a gente conseguir demonstrar algumas das principais casas que abrigam a prática do samba e pontuar isso em mapas, isso já é um elemento é uma linguagem extremamente necessária para esse tipo de pesquisa. E, por exemplo, na pesquisa histórica, no que diz respeito à história do samba, nessa cartografia, não no mapa, pode apontar que naquele lugar havia em 1980 desfile de escola de samba, né? Naquele lugar havia, e houve tais informações, né? Isso está dentro desse mapa da pesquisa. Sim. O mapa, a gente pode ter vários mapas, né? Eu acho que tem uma coisa que eu acho importante a gente insistir nisso. Nós temos um mapa que ele vai mostrar quais foram os princípios da pesquisa, que eu quero dizer o seguinte, não é o resultado, é os princípios. Nós partimos de onde para entender o samba na cidade. E ele pode ser uma cartografia, ele pode ser um desenho. Ele vai mostrar as zonas de conflito, né, os espaços de perda do ponto de vista histórico. Né, aqui foi, mas aqui deixou de ser porque fechou o elite nos anos. Você tinha aqui um circuito do samba aí que se perdeu. Então a gente quis entender, né, por que isso aconteceu. Isso apareceu nas entrevistas. Então assim, o mapa ele serve para a gente primeiro ter um panorama que hoje a gente pressupõe, né, que está o samba na cidade. Então, assim, a gente sabe que nós temos que caminhar por aqui, porque aqui tem um lugar importante, a gente sabe que tem que ir no Barreiro, Cidade Jardim, Lagoinha, porque tem as outras histórias do samba que nos levam até lá, os mestres que estão aqui, e que não é só o lugar onde ele mora, mas é o espaço onde ele também faz o samba, onde outros sambistas frequentam. Né? Então você tem ali, aquilo vai te dizer, assim, esses aqui nós vamos entrevistar e vamos filmar. Esses aqui nós vamos fazer uma roda de conversa. Aqui tem uma roda de samba que a gente tem que ir lá para filmar, ou a gente tem que ir lá para acompanhar a roda de samba e fazer lá um caderninho de campo. Então, o mapa ele te ajuda a entender e a explicar quais foram os passos dados para essa pesquisa. Você pode ter no mapa, por exemplo, uma casa onde você tem um acervo particular e ali foi um lugar de pesquisa. Então, essa casa aqui é importante porque tem o acervo do fulano e a gente teve que pesquisar lá, ou museu, sei lá, de Barreiro, porque tem fotografias ou alguma coisa do samba. Então, o mapa ele pode te dar esse panorama. À medida que a pesquisa avança, o mapa pode avançar. Ele avança porque você pode colocar informações dele. Por exemplo, o Breno colocou zonas de conflito. A gente foi para o queijo lá, queijo artesanal. Nós estamos fazendo região de Araxá, que a Emater estabeleceu que é uma região produtora de queijo, com 11 municípios. Do lado nós temos a região da Canastra, que tem outros tantos municípios. O nosso mapa de cartografia, de onde nós vamos, está lá pronto. Aí afunilando um pouquinho, nós não vamos conseguir em 11 municípios, mas vamos pesquisar 11 municípios, mas não vamos conseguir em 11, vamos em 2 municípios. Aí fomos primeiro na sede, Araxá. Aí descobrimos que Araxá não é necessariamente o lugar onde se produz queijo, por uma série de motivos. É o lugar historicamente de venda de preposto, venda de queijo, mas tem já alguns produtores. Aí você vai pensando, aí você descobre assim, Sacramento que está entre Araxá, está dentro da região de Araxá, mas está entre Araxá e Canastra, não quer ser Araxá, não quer ser região de Araxá, ele acha que ele é mais Canastra, mas como ele não é Canastra, ele quer ser uma região, os produtores querem ser uma região sozinho, então nós vamos precisar de Sacramento, porque Sacramento tem uma questão que nós vamos ter que visitar lá os produtores e conversar
reis. Então, o mapa, ele te ajuda a enxergar por onde a pesquisa vai se movimentar. Nós estamos agora discutindo assim, será que nós vamos ter que voltar essa cabine no outro produtor? Não vamos ter? Já está bom de trabalho de campo? Ou vamos fazer uma conversa virtual? Então, isso é o que essa cartografia ajuda no primeiro momento. Depois que a gente caminhar por esse mapa, por essa cartografia, durante a pesquisa, ela vai nos ajudar a escrever o dossiê. E você pode ter ao final uma metodologia onde você apresenta uma cartografia do samba de Belo Horizonte. E onde o mapa vai ser a nossa bússola, é isso que você está falando. Primeiro ele é um instrumento de reflexão e de organização dessa reflexão para a busca, para a pesquisa. Segundo, ele é uma camada em que a gente vai colocando os resultados dessa pesquisa e mexendo nesse mapa, né, acrescentando coisas, falando essa aqui já está bom, essa aqui nós já fomos, isso aqui tem um conflito, nós vamos ter que voltar aqui tem uma questão que nós precisamos de ver que fulano falou isso, aí quando aumenta lá o mapa, aquela coisa. Depois da pesquisa concluída, sim, né, porque a gente nunca termina, mas já está bom, a gente já tem um tanto de informação que já dá para a gente fazer o dossiê. Saturou. A gente ainda pode produzir uma cartografia do samba na cidade, que é que nós chegamos aqui. Hoje o samba de Belo Horizonte é isso. E ele caminhou cartograficamente por essa história. Que aí é legal, você vai apresentar para o conselho tanto da onde que essa cartografia partiu em termos de pesquisa e o resultado, né, do que é o samba hoje na cidade. Até aquela data. Até aquela data. E você pode, inclusive, depois deixar esse mapa em aberto. Montar uma plataforma que vai alimentar as informações. Assim, uma coisa de samba, onde que estão? No caso da escola de samba, tem que ver o que a gente quer com as escolas de samba. É compreender a linguagem de cada escola de samba, a forma de construção rítmica, melódica e dos sambas enredos, a formação da escola de samba, a estruturação dessas escolas de samba. Então, assim, para cada camada dessa, vão ter subdivisões. E a gente tem que ver até que ponto também a gente aprofunda. Porque a gente está pensando numa pesquisa mais ampla. A gente não está pegando uma escola de samba e fazendo uma etnografia ali e desmiuçar tudo que ela tem. Querendo ou não, é um voo, né, assim, que a gente está tratando. Então, assim, eu vou dar um exemplo para ver se eu consigo ilustrar. Aqui eu só mostrei como que a equipe de pesquisa ali do IFANS falou assim, o samba de roda do Recôncavo está distribuído nesses municípios. A gente eles não tiveram condições de andar todos esses municípios. E aí eles escolheram alguns, pensaram alguns. Baseado em que critério? Eles, trabalhos já realizados, entendeu? E experiência de campo da equipe. Que a equipe era feita por pessoas do próprio samba, muitas vezes. Catarina Dória, por exemplo, pesquisava o samba do Recôncavo há muito tempo. Então, eles fizeram um recorte. Gente, todo recorte, ele você deixa um monte de coisa para trás. Então, assim, a gente nunca faz uma pesquisa tentando dar conta do todo, sabe? Todo recorte é um parto, na verdade. E aí, eles pensaram alguns municípios e dentro desses municípios pensaram algumas pessoas apenas. E no segundo momento a gente vai discutir que o trabalho da equipe para montar o dossiê é muito diferente do trabalho da equipe que vai montar um documentário. O documentário é o recorte do recorte do recorte da pesquisa. Então, por exemplo, eu quis fazer um documentário na minha tese, querendo pegar o tema da tese inteira. Quem estava me dirigindo falou assim, impossível, você não vai dar conta, desiste. Porque assim, eu não vou conseguir no documentário retratar toda a complexidade que tinha uma tese, sabe assim, que talvez eu não conseguiria retratar nenhum capítulo. Então eu tinha que conseguir fazer um recorte mais definido. As Folias de Reis é um exemplo, não sei se vocês conseguiram ver o IEFA das Folias, porque foi assim, a gente quando fez cadastro participativo, né, para pensar esse mapa, né, das Folias de Reis,
foram mais de 2.000 folias cadastradas em Minas Gerais. Como é que você vai fazer entrevistar todo mundo? Como é que você vai andar em Minas Gerais inteira atrás das folias de reis com tempos diferentes, né? Ou saindo todo mundo ao mesmo tempo, que era um período também. E aí, a partir do momento que a gente pegou esse cadastro, foi possível organizar essa informação dentro de uma lógica, para dar conta da pesquisa. Depois que a pesquisa avançou, para fazer o documentário, a gente optou por fazer um recorte com 3 folias. Deu conta de falar de tudo, da complexidade? Não deu, mas já dá um panorama dizendo assim, olha, nós estamos trazendo aqui 3 exemplos do que é uma folia, que aí nem virou mais folia de reis, viraram as folias de Minas, porque você tem folia de São Sebastião, tem outras folias que não é só folia de reis. Então, a gente pegou uma folia de reis de uma cidade grande, que Belo Horizonte. Pegamos São Sebastião, no norte de Minas, e uma outra folia de reis no rural, numa área rural. Sendo que a de São Sebastião acontece dentro da festa de São Sebastião. Então, ela tem uma característica também diferente do giro da folia de reis, seja em data, seja na própria forma, né? Na motivação para fazer o giro e tal. Então, o documentário fala de todos os tipos de folias, entrevistou todas as folias, filmou todas as folias. Não, nem o estudo, quanto menos o documentário. O estudo conseguiu ser mais amplo e o documentário... O documentário, ele isso, é um recorte, porque senão ninguém aguenta também. Né? Ninguém aguenta nem assistir o negócio tanto tempo. Então, você tem que fazer escolhas. Eu acho assim, e isso ficou muito claro no trabalho que a gente fez há 3 semanas atrás. Foi uma equipe para fazer o dossiê e uma equipe de filmagem para fazer o documentário. No primeiro dia, todos entenderam que eram trabalhos distintos e não tinha como estar todo mundo no mesmo espaço, inclusive, sabe? Assim, os questionamentos que o responsável pelo documentário fazia era muito diferente da abordagem que a gente tinha. A nossa abordagem vai dentro de minúcias que talvez não caibam no documentário, porque senão fica um negócio impraticável, fica quase uma tortura assistir, entendeu? Então, assim, até o roteiro utilizado pelo diretor era diferente do roteiro que a gente utilizava para conseguir esmiuçar ali, até que essa legislação, assim, a gente entrava. Mesmo o roteiro sendo orientado pela pesquisa. Sim. Mesmo não significa que as informações da que a linguagem é diferente. Elas não vão ser utilizadas, mas a pesquisa, ela precisa, não é só de mais profundidade de informações, não. Ela precisa contar com uma espécie de liberdade e autenticidade, vamos dizer assim, no que você está pesquisando. Quando você põe a filmagem e faz um roteiro de entrevista, que tem a câmera, que tem um horário, que tem uma luz, que tem isso aqui, vocês já devem ter percebido isso. É diferente de você conversar com o mestre, tomando uma pinha, comendo um queijinho, uma linguicinha, dentro de uma roda de samba, e conversar com ele com uma luz, a entrevista, olha pra câmera, né? É outra pessoa, tá ali. É outra vez, né? Então, não estou dizendo que não seja válido, é válido e é necessário para isso, para você documentar através do documentário. E vai captar coisas diferentes, né? São coisas diferentes, coisas que se complementam muitas vezes, mas a pesquisa, ela não pode ter como necessariamente referência o formato de uma gravação. Isso não é depreciando cada uma das partes, não. Ao contrário, é buscando dar liberdade para que você tenha produtos que se complementem, que tenham narrativas importantes para o processo e a pesquisa seja rica, né? O mais complexo desse tipo de pesquisa, de dossiês, de produção técnica, é você conseguir dar um formato final para uma produção de diferentes grupos de pesquisa com diferentes metodologias. Então, por exemplo, se sentar eu e alguém da história oral, são 2 formatos metodológicos diferentes sobre um mesmo recorte, o mesmo aspecto. A gente vai chegar em dois produtos diferentes. Isso no dossiê tem que ser respeitado o tempo de cada equipe. Isso é muito importante.
E aí, eu só queria passar rapidinho esses mapas aqui, para a gente também não estourar o horário. Então, assim, a minha pesquisa, ela concentrou no município de Januário e Bonito de Minas, principalmente Januário. E eu entrei num contexto onde que eu não sabia, eu não tinha domínio sobre aquele ambiente. E aí, ambiente, eu não estou falando de natureza, não. Eu estou falando do ambiente onde que pessoas, animais, há uma interação naquele espaço. Então, assim, eu tinha muito pouco conhecimento, tinha estudado muito, mas quando você chega lá, sabe que você não sabe nada. E aí, o meu objetivo não era fazer uma cartografia. Só que a cartografia me ajudou a perceber, situar esses grupos culturais no espaço. Aí, eu comecei em cada comunidade a tirar um ponto de GPS. E aí, todas as comunidades de verde e vermelho, eu tirei um ponto de GPS. As de vermelho foi onde eu consegui aprofundar. E aí eu consegui destacar aqui no mapa. E aí, eu comecei a perceber, aí eu fui fazer cartografia social. Eu fui fazer mapas mentais, mapas ambientais. Aí eu juntei um grupo de pessoas de cada comunidade e comecei a pedir para eles desenharem o ambiente deles, o que eles faziam ali e tal. Eles começaram a desenhar só rio. E eu falei, meu Deus do céu. E aí, são comunidades veredeiras, comunidades que se estabelecem a identidade a partir da relação com as veredas. Só que a maioria dessas comunidades, se eu for pegar aqui assim, ó, as veredas estão tipo nessas pontas aqui, ó. E as comunidades não estão nas veredas. Eu falei, mas por que vocês são veredeiros? E eles começaram a me mostrar, depois de um tempo eu consegui entender, algumas semanas, a dinâmica das águas. E toda a complexidade das águas da região vinha das veredas. E as veredas eram utilizadas em um sistema... os ambientes eram utilizados a partir de uma relação complexa. Então você não tinha que estar naquele lugar para ter vínculo com aquele lugar. Mas e assim, as dimensões territoriais também eram diferentes. Enquanto aqui 5 km é perto, lá você rodava 50 de uma comunidade para a outra. Então até a distância lá, a percepção era outra. E aí, a partir dessa cartografia, aí eu peguei, por exemplo, referências de KNZ e IBGE hidrográficas e sobrepus com a cartografia que eles tinham desenhado. Aí eu comecei a esboçar esse espaço. Então do lado de cá está a bacia de um rio, do lado de lá está a bacia de outro. E eu não sei nada de hidrografia. Eles, tipo assim, eu perguntei um negócio, eles me respondem igual eu tô falando do Crenan, eles me responderam assim. E eles fazem parte de uma rede de povos do Cerrado. Só que eu também percebi que Cerrado não é uma categoria que valia para eles. Cerrado era uma categoria externa. Eu falei, tá, mas como é que vocês dividem esses ambientes aqui? Aí, isso aqui, por exemplo, é uma área, aquela área chorada ali, é uma área onde que teve uma intervenção muito grande de uma empresa que impactou as veredas. E aí eu também consegui colocar no mapa. E aí eu comecei a expandir também essa rede hidrográfica para outras áreas que eu visitei também. E eu comecei a compreender que a gente estava falando de um território hidrossocial. Eu sei que aqui é samba, gente, mas é só um exemplo. Então, assim, a gente estava falando de um território hidrossocial, onde as dinâmicas das águas de chuva, superficiais, do subsolo, influenciavam diretamente na cultura local. Então, eu estava lá para pesquisar cultura, comecei a pesquisar hidrografia. E aí, eu falei, tá, mas como é que é esse ambiente de vocês? Ele falou assim, não, Cerrado aqui é um negócio que ninguém fala Cerrado aqui. Eu comecei a fazer alguns recortes. Então, assim, essa área aqui, que essa aqui são as veredas que vão fazer toda a dinâmica de onde as comunidades estão. Para cá também é cheio de vereda. Essas áreas aqui são áreas de solta, onde que se cria gado solto. Essa área aqui é uma mancha que eles chamam de Gerais, também que é mata seca. Gerais é uma categoria comum no norte e também não serve para esse contexto. Então eu fui atrás do que a gente chama de categoria nativa, categoria deles, como é que eles classificam aquele ambiente. E essa parte aqui é uma parte de mata.
aonde que muitas comunidades estão situadas, que é onde que terra de cultivo, onde se planta roça. Nessa parte aqui não se planta roça, no máximo mandioca, entendeu? E aí você está construindo, você foi construindo esse mapa a partir da sua experiência. O resultado da pesquisa. Resultado da pesquisa. Vocês falaram. Eu não tinha intenção de fazer Sim, isso. isso é um processo, é um resultado. É o resultado do processo. É, Foi inicialmente eu comecei aqui, ó. Sim. Município, situei as comunidades. E aí eles foram demandando, para eu compreender que a ideia é conseguir delimitar um território. Só que essa área aqui, essa área aqui tem 200 mil hectares. Entendeu? Então, assim, no processo de pesquisa, essas camadas foram aparecendo. Eu não tinha dimensão, por exemplo, aqui eu tinha chegado em campo e selecionei as comunidades que eu ia. Essa seleção aqui aconteceu depois, inclusive, esse formato. Eu falei, pô, nessas comunidades eu consegui aprofundar. Então são essas aqui que eu vou pegar todo esse material que eu coletei e vou qualificar, eu vou estudar. E o legal é que aí você vai entendendo a pesquisa, como se você fosse organizando. Isso. Porque você vai conversando, você vai aprendendo, você vai lançando lá. Se olhar só o mapa, você não consegue saber nada. Então você tem um mapa, que é um mapa pontapé inicial, né? Seria nós vamos partir, né? Com as informações que você tem, com o olhar, conhecimento que vocês têm, com as entrevistas que já foram feitas, que já apontam alguma coisa, porque nós não estamos no começo da pesquisa, vamos combinar que vocês já têm, né? E aí, à medida que você vai alimentando, fazendo mais entrevistas, indo a campo, procurando lacunas, né? Você vai criando outras camadas de informação. No final, você pode mostrar a história do samba. A cartografia do samba. E como ela se comporta hoje, o samba se comporta hoje na cidade através de uma cartografia. Isso. E aí você vai ter no final, o Breno estava ali no meio do caminho da cartografia. Por exemplo, isso aqui é um mapa. Essa sequência de informações aqui é uma cartografia. Sim. A cartografia, ela vai mostrar o processo de uma realidade. E aí uma cartografia pode ser do presente, pode ter elementos do passado, do presente, entendeu? Então, assim, uma cartografia, ela vai mostrar processos. O mapa vai ser uma fotografia ali, uma coisa. A cartografia é uma camada de... várias camadas de informação. O Breno, por exemplo, costuma trabalhar em termos de metodologia com, vou chamar de conceito, mas com uma lógica de ocupação de quem ocupa algum lugar. Né? Então você tem um mapa falando onde é que é o Cerrado, onde é que é não sei o quê, esse mapa virou uma informação onde outras informações a partir de quem vive no lugar foram sendo acrescentadas. Então você vê que eles usam outros nomes, as manchas, né, ali são outras e tal. E você pode usar metodologias também para fazer essa construção dessa cartografia. Quando eu trabalhei com a Praça da Estação, eu usei uma metodologia de categorias do manhã, que é de mancha, pórtico, trajeto, circuito e tal, que a ideia é essa, por exemplo, qual que é a mancha que eu estou trabalhando? O que é a Praça da Estação para quem usa a Praça da Estação? Aí eu fiz lá os mapas mentais e cheguei à conclusão de o que é a Praça da Estação para quem frequenta a praça. Aí você cria um mapa. Não é a praça, é mais do que a praça. Então você cria aquele mapa. Então é aqui que eu vou, sobre aqui que eu vou atuar. Que já é uma materialidade, né? Já é uma materialidade. Aí depois, quais são os pórticos que mostram as fronteiras do que essas pessoas aqui entendem como Praça da Estação? Ah, é a avenida tal, é o viaduto entre viaduto tal e tal. Aí você põe lá no mapa. Quais são os pedaços da praça? Tem um conceito de pedaço que é muito legal do manhã, que são lugares fluidos de apropriação que mudam conforme os usos que eles têm durante o dia, ou significados que eles têm para determinados grupos. Então, por exemplo, você pode ter um edifício que você identifica que toda sexta-feira à noite é um pedaço do samba. Por quê? Porque o pessoal do samba frequenta. Aí você marca lá, um pedaço, você quer um pedaço do samba, casa,
dia é uma mamoaria, é uma outra coisa. Então é um outro pedaço, um outro público frequente, é um outro. Então você vai mapeando aquilo ali. Circuito. Então, quais são os circuitos que você está pesquisando podem te apresentar? Então, por exemplo, circuitos das casas de samba em Belo Horizonte. Você pode, ou circuitos onde se dança samba, das gafieiras, por exemplo. É outro circuito, né? O circuito são camadas que você vai colocando para depois você montar. Só um exemplo aqui do que a Michelle está falando. Lá no norte de Minas, o gado é um negócio fundamental, estrutural. A gente inclusive fala que o gado tem uma importância totêmica para esses grupos. Porque o totemismo é uma abordagem da antropologia que trabalhou com alguns grupos indígenas que orientava a sua relação a partir do vínculo familiar com determinados animais e locais. E aí, por exemplo, eu fui tentar entender como é que é esse processo do gado no Brasil. E aqui, por exemplo, você tem lá, essa parte preta é um fluxo dos currais da Bahia e a parte vermelha é um fluxo dos currais de Pernambuco pro oeste. Então, por exemplo, a influência de Pernambuco e da Bahia vinha até aqui Pirapora, Rio das Velhas, que eram comarcas, né? Então, assim, e aí, por quê? Você estava falando da questão da memória. A memória dos grupos que eu pesquisei tinha o gado como principal elemento. Só que da onde que vem isso? Aí eu comecei a escarafunchar o negócio, bati lá no século XVII. E aí, por exemplo, o gado curraleiro era uma espécie produzida no Brasil, virou uma espécie do Brasil, do sertão. Assim, da mesma forma que você tem um gado pantaneiro. Então, isso aqui eu peguei vários mapas históricos e tal, e eu fiz esse aí. Entendeu? Então, a tentativa era mostrar um fluxo que influenciou hoje, a cultura de hoje. Caminhos e fronteiras. Justamente. Então, assim, e aí dá para você brincar com isso também. A Michelle está falando de circuitos, você identificar esses pontos, é possível, inclusive, você conseguir identificar os fluxos do passado para o presente. Não estou falando que tem que fazer isso, é só uma ideia, entendeu? Então, assim, por quê? Isso tudo é só para falar como que a gente consegue espacializar essa dinâmica, essa prática cultural. Que ao final a gente está querendo demonstrar aqui como que o samba se dá na cidade. Eu acho que esse fluxo a gente vai precisar para compreender a relação da região metropolitana, né? Sim. Da região metropolitana de tempos, por exemplo, gosto quando a gente fala da escola de samba. A escola de samba, ela tem um fluxo, ela tem uma lógica, por exemplo. Durante o ano, a pesquisa pode chegar à conclusão de que a escola de samba está lá paradinha. Quando é que começa o movimento dela? Começa a partir do tanto que vai escolher o que vai ser o desfile, vai ver o samba enredo, e aí começa a produção, né, das roupas, das armas, aí do lugar. Então, assim, tem e aí tem o desfile. Então, tem um circuito que vai acontecer num tempo com vários fazeres culturais que se relacionam, que se vai compreender como escola de samba, que é legal ser documentado. Vamos precisar de todas? Vamos escolher duas? Que não é porque elas são mais importantes, mas é porque ou são mais antigas, ou tem mais acesso, é mais fácil, ou elas estão com uma vitalidade maior que demonstram, né, todas essas etapas, não sei o quê. Então tá, mas tem uma que a gente tem que entrevistar, porque ela é o contrário, é a que teve interrupção, é a que não conseguiu manter. Então é legal a gente entender quais foram os problemas, tá? Então nós vamos ter que entrevistar aquela terceira para a gente fazer esse. A mais velha e a mais nova. Você falando aí, por exemplo, no caso da escola de samba, de fato, muitas escolas de samba aqui, elas não funcionam o ano inteiro, mas os caras que desfilam nas escolas de samba, que cantam, né, puxando samba, que dançam aí, eles estão no samba durante o ano inteiro nos bailes de samba. Então, exato, nas tem rodas outro de samba, circuito. né? Aqui é o caso da Ariete, por exemplo, o caso do Léo, né?
do carrítico, está nos blocos, então assim, o mapa, a cartografia, ela vai identificando esse movimento, esse fluxo. Aí você tem várias categorias, você tem categoria de escola de samba, você tem categoria personagem de samba, grupo de samba, bairro de samba, e como que isso interage. O que eu acho que é legal dessa coisa da cartografia, da pesquisa, é ajudar a fazer os recortes de como que vai organizar essa informação toda do samba. Por quê? Porque vocês poderiam chegar à conclusão, com o conhecimento que vocês têm, seja de pesquisa, seja, né, de como sambistas, né, então, esse teste do samba, que para a gente explicar o samba em Belo Horizonte, nós vamos ter que trabalhar com a música. Nós temos que trabalhar, nós vamos partir. O que diferencia esse fazer do samba é a música. A música, o que é o samba enredo, o que é o samba funk, o samba de roda, a marchinha, sei lá, do bloco de carnaval, eu não sou especialista nessa. E aí, a partir dessas categorias musicais, a gente vai conseguir entender onde elas acontecem. Então, segundo, vamos entender o que é a profissão musical, né? É mais de homem? Tem mulher? Qual é o saber envolvido? Quais são os instrumentos que estão envolvidos? A diferença espacial de onde se produz o samba de roda e onde se produz o samba enredo numa escola de samba. Ou seja, essa musicalidade interfere nessa espacialidade desse fazer cultural. Para uma roda de samba, você precisa de tantos instrumentos, um galpão ou um bar e tantos músicos. Para uma escola de samba, você vai precisar de uma bateria com não sei quantos, não sei o que, e aí você já muda totalmente o meio ambiente onde o samba está sendo produzido. Essa é uma escolha de recurso. Vocês podem ver. Se olhar isso, o recordar a música é uma coisa que eu já tinha levantado, inclusive, porque os estilos de samba, o que se faz com os estilos de samba em BH, é um detalhe mesmo. Mas perceba que não nos interessa, a centralidade não está no estilo de samba, porque o estilo de samba ele pode ser aqui em Belo Horizonte, como ele pode ser no Rio de Janeiro, né? Porque o samba enredo em Belo Horizonte pode ser a mesma lógica musical que o samba enredo no Rio. Pode ter suas diferenças, né? Pode ser mais ou menos a mesma coisa. Agora, o que significa o fazer o samba enredo do ponto de vista não só musical, mas da espacialidade dele? Aí é o diferencial de Belo Horizonte para o Rio, de Belo Horizonte para Juiz de Fora. Eu acho que são essas perguntas que têm que orientar um pouco as escolhas dos recortes que vão ser feitos. Não significa que a informação não deixe de existir ali. Ela só vai ter uma organização diferente nesse mapa. Só um complemento, antes de passar para você, que é muito importante. O que diferencia o samba de Belo Horizonte do samba de Rio de Janeiro? A experiência em Belo Horizonte. Então, assim, no patrimônio, há uma pegadinha muito arriscada de você querer demonstrar a particularidade daquele negócio, a exclusividade daquilo. Por exemplo, o samba de roda do Recôncavo, ele tem que ser patrimonializado porque ele é um elemento específico da cultura brasileira. Pode ser que sim, não estou falando que não seja. Mas se a gente começar a levar isso em consideração para movimentar o reconhecimento de patrimônio, e aquelas coisas que não são tão diferenciadas, entendeu? Mas ao mesmo tempo, se você for ver como é que é a sociabilidade daquilo no espaço, não tem nada a ver com o outro lugar. Aquilo talvez seja a riqueza. É a forma que a experiência daquela prática naquele ambiente. E o estilo pode ser o mesmo. A importância da experiência
aquela prática para aquela comunidade. E o estilo pode ser até similar mesmo. Sim, aí você não cai nesse A erro. musicalidade pode ser. Isso, Não tem problema. E aí você foge desse erro tipo, de querer buscar uma especificidade do samba para. Porque a pergunta que não quer calar é qual é a diferença do samba de BH para o samba do Rio. O pessoal sempre pergunta isso, né? E eu nunca vi ninguém responder, porque não é tão importante. Vai querer defender Belo Horizonte, né? É, O Simas fala isso numa entrevista que eu acho muito legal. O pessoal fala assim, qual que é a diferença? O que é o samba baiano é o que? O samba carioca é o que? Aí ele sempre fala assim, olha, eu sei diferenciar. O samba baiano é o samba que é praticado na Bahia. O samba carioca é praticado no Rio de Janeiro. O samba paulista é praticado, o samba Belo Horizonte é praticado no Horizonte. Eu queria colocar na mesma questão que o Breno colocou, e eu acho que a gente tem um ponto interessante para fazer um paralelo com o que você está falando, que é o seguinte: na fala da Michelle, ela falando sobre a dinâmica da escola de samba, dos blocos de carnaval e tal. Todas as pesquisas que eu já tive contato, e da experiência também com o bloco de carnaval ou com escola, a gente tem essa ilusão, né? Está ali restrito no momento do carnaval. Só que ela funciona o ano inteiro. É porque o ano inteiro você tem que fazer as fantasias, o ano inteiro você tem que ensaiar a bateria, o ano inteiro você tem que fazer evento para poder arrecadar dinheiro, o ano inteiro você tem que. Entendeu? Você não, então aquilo ali ele não funciona no circuito, tem um circuito diferente, né? Durante o ano ele vai trabalhando e tal. A gente só consegue perceber isso se você de fato está lá dentro. Né? Se você olha de fora, não pensa, não, aquilo ali aconteceu. Que é a mesma coisa, né? Você vai fazer uma pesquisa igual você vai fazer lá, você tem uma ideia, mas aí na hora que você vai conversar com todo mundo lá, o pessoal te dá uma ideia completamente diferente. Mas não funciona só perto do carnaval, não começa com coisa. A gente acabou o carnaval, né, cabeça? A gente faz um bloco lá do carnaval, acabou o negócio, a gente já, na outra mês, a gente já começa de novo, pensar que a gente vai fazer bem. Acabou. O que eu acho que é importante vocês pensarem assim? O que vocês acham que é mais não é importante do ponto de vista de classificação? O que é mais, não no sentido de falar que é igual ao Rio ou não, mas no sentido de organizar os ambientes, os territórios, assim, do samba. O IFAM faz isso. No dossiê do IFAM, das matrizes do samba do Rio de Janeiro, para poder fazer a patrimonialização do samba, ele fez partir daí. Ele faz parte do samba o Partido Alto, samba enredo e samba de terreiro, que eles chamam, que seria igual uma roda de samba, assim, a classificação, do jeito que eles classificam lá, não consegui ver uma diferença assim, do que seria uma roda de samba num terreiro de uma casa. Mas eles passam parte daí, inclusive uma caracterização que ela é musical. Os mais marcantes, quer dizer que não tem os outros. E uma caracterização que é musical, eles fazem uma análise da célula rítmica, dos instrumentos que são utilizados, das formas que eles são conduzidos, da forma que é feita a composição, das interações que tem, né, do pessoal, quem compõe samba enredo também compõe samba rock, também está participando de outros basicamente. Mas você pode inverter, vocês podem partir, a palavra não é instituição, né, mas da organização do samba. Então nós temos escolas de samba, nós temos blocos de carnaval, nós temos os lugares onde toca samba, né? Nós temos. Aí é uma outra lógica. Vai chegar a música também, né? Mas esse é o ponto. Eu achei muito interessante que a coisa é tão complexa que, independente do recorte que você fizer, você atinge os outros. O recorte vai ser só o motivo que você vai estudar e caminhar por ele. Não interessa se eu vou pesquisar exclusivamente escola de samba. Se eu pegar o samba, eu vou passar por intérprete, eu vou passar por artista, eu vou passar por cozinheiras, eu vou passar por costureiras, entendeu? Quem escreve, quem compõe, quem registra, quem pesquisa, né? É só o motivo. Agora, o teor e o valor desse motivo, ele vai depender muito da abertura que a gente tiver para absorver os outros motivos. Né? Eu estou pesquisando, deixa eu ver, desenhista de escola de samba. Né? Mas se no desenho, quem faz o projeto das roupas, eu excluir o compositor, aí a minha pesquisa é falha.
Porque em algum momento esse desenhista ele tem que interagir com quem comprou o samba, porque no final o resultado dos dois é que dá o Tem produto referência final. ao enredo, por exemplo. O produto final é feito dessa união e dessa conjunção de coisas que nós vamos encontrar ao longo desse caminho da pesquisa. Então, o que eu entendi com a fala da Michelle é que não tem esse motivo na verdade pode ser vários, pode ser o que mais agrada a você, ao Léo, ou a Ariete, ou ao Mário César. O importante é que esse motivo ele seja poroso. Você está entendendo? Ou permeável. Todos os aspectos. Exatamente. Sabe? E aí a pesquisa se torna completa e grandiosa a partir do momento que a gente possa absorver esses outros motivos que vão pintar na nossa frente. Não interessa. É isso que vai dar. O recorte da salvaguarda. O recorte ele não é exclusivo. Não. O recorte não é exclusivo. Ele é só uma escolha que você começa a É caminhar. só o caminho que você escolheu e pode ser o mais conveniente para você. Você não tem que escolher um recorte que é totalmente adverso da realidade. Eu acho Entendeu? assim. O meu recorte, por exemplo, é o quê? Eu nem sei o que é meu recorte do samba. Mas vou pegar, por exemplo, eu fui mestre de sala durante muitos anos, posso ficar um mestre de sala e posso caminhar a conhecer o universo do samba através da visão de mestre de sala. Agora, Mário, uma coisa que eu acho importante a gente dizer que nós estamos pensando em Belo Horizonte. Sim. Então, tem umas escolhas que eu acho que elas são estratégicas, assim, né? Que tem que ser feita aqui para esse marco. Então, estou escutando vocês falando aqui, pensando assim. A questão da música, né? Ela tem um caráter mais amplo, né? Mais universal do samba, no sentido de que ela vai acontecer em Belo Horizonte, ela vai acontecer com as suas especificidades no Rio, vai acontecer em Juiz de Fora, vai acontecer. O que tal? Será que a gente parte do caráter mais amplo ou a gente inverte? Parte do que é mais essencial no sentido assim, que é mais direto em relação à cidade, entendeu? Ao samba. É a peculiaridade de Belo Horizonte. Então, o que será que é mais importante? Será que é mais interessante a gente partir, do ponto de vista da pesquisa, dessa territorialização dos espaços ou dessas instituições, vamos chamar assim, do samba na cidade, para poder dizer assim, o samba está em Belo Horizonte. O samba ele é potente em Belo Horizonte, historicamente e hoje. E a partir disso, ir caminhando para a música, para todos os outros aspectos. Entenderam? Entendi. O Christian está querendo falar. Foi uma coisa que eu estava pensando quando estava fazendo a pesquisa dos espaços, que é exatamente, a gente estava levantando os espaços, e eu até me surgiu uma dúvida que eu falei, talvez isso ficaria até legal na pesquisa, que era, há outros lugares mais tradicionais que são em BH, e aí houve a pandemia. Pandemia, aluguel, pouco movimento, fecha. Mas fecha, morre ou fecha e se expande para os territórios periféricos, regionais? Porque abre novos lugares dentro dos bairros. Então, surgiram novas casas de samba dentro dos bairros, porque geralmente estavam concentrados no centro, fica mais fácil da comunidade vir para o centro. Mas uma vez que o centro foi decretado o lockdown, e o lockdown em BH, em Minas, mas principalmente em BH, funcionou mais no centro do que nas regiões da periferia. A periferia continuou funcionando, né, o lockdown na periferia foi mais grande. Abriram muitas casas de samba nessa periferia. Então, assim, o samba ele pode ter aumentado ainda mais, né? Ele foi pro... E surgiu o coletivo da pandemia. No lugar da rede social, né? Que foi de muito samba na rede. Sim. E é realmente Então, a audiência do samba, ela se escalou, né? O samba não teve a quebra. Talvez ele tenha mais popularizado mais, abrindo esses lugares. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguiriam caracterizar, pensando no mapa, os principais espaços de samba que a gente tem em Belo Horizonte? Caracterizar de que ponto de vista? Por exemplo, escola de samba, casas de apresentação de tal tipo, blocos, sede dos blocos caricatos, vocês conseguem
criar, por exemplo, falar assim, ó, nós podemos organizar o samba de Belo Horizonte a partir de 5 principais eixos onde ele se manifesta. Se manifesta anualmente, diariamente, semanalmente. Você nem perguntar o tempo. O tempo é uma segunda informação. Então nós vamos falar assim, escola de samba, aí chegamos lá, vamos supor, no 5. Aí a pesquisa vai caminhar. Aí vocês vão falar assim, bom, então nós temos tantas escolas de samba localizadas aqui. É a primeira categoria nossa de pesquisa. Então, peraí, dentro disso que a Michelle está falando, acho que é a segunda etapa de hoje. Então vamos lá. Para a gente pensar o samba de Belo Horizonte, a partir da sua institucionalidade, vamos supor, eu vou para tal lugar e vou ter samba. Independente de qual samba. Da categoria musical, estrutural. Vamos pensar espacialmente. A gente tem escola de samba. Alguém discorda? Não. Bares, aonde que a gente vai ter, o samba acontecendo. Casas de samba. Casas de samba. Então, porque são categorias que podem orientar a produção do dossiê. Escola de samba, casas de samba. Você tem que pensar em lista com endereço. Nós temos 12 categorias, né? 12 aspectos. 12 tópicos. Agora surgiu mais 2 Mas semana. eu estou perguntando o seguinte, não, peraí. Pode ter 12, tá, gente? Estou falando de. Não, eu estou falando o seguinte, a gente tem que fazer. Eles têm que ser categorias que não se sobrepõem, entendeu? Então pode ser que não sejam 12. Pode ser que sejam 5 e que os outros já são uma outra. Nós não conseguimos tangenciar só 5. Não conseguimos. Não, eu estou falando até agora. Eu não estou dizendo que não tem jeito, estou dizendo que nós não conseguimos. A gente não está discordando, completando essa conversa. E nós já fizemos esse diálogo e já trouxemos essas camadas. Então são 12. Até agora no nosso drive tem 12. Vamos colocar aqui então as 12. Fala para mim. Blocos caricatos. Blocos de rua. Dentro desses blocos. E outro quesito que é blocos. Tem blocos afros, tem afoxé. Mas aí já é escolas de samba, são subseções. Se colocar blocos, aí dentro de bloco tem bloco caricato, bloco de rua, bloco de afoxés e afros. Já são 3 outras categorias. Que é uma estratégia. Então, olha só, se a gente está falando de blocos, eu entendo que escola de samba não é bloco. Escola de samba é uma outra complexidade. Então, se a gente for pensar em blocos, talvez a gente pegou 3 categorias e jogou dentro de uma só. E a gente pode esmiuçar. Sim. Então vamos pensar. Porque cada um tem uma especificidade. E aí a gente trabalha na subcategoria. Entendeu? Isso não é problema. A ideia aqui não é excluir, mas é como organizar. Abrir o drive aqui. Estou pensando no memória. Escola de samba é o 1. O 2, espaços centrais de samba. 3, mulheres do samba. 4, velha guarda. 5, blocos caricatos. Mas peraí, se a gente está falando de espacializar mulheres do samba e velha guarda, a gente tem que deixar para um outro momento. Aqui a gente está espacializando isso. O momento não é antes ou depois, não. É mulheres do samba e velha guarda está dentro da escola de samba. Está dentro da. Entendeu? Então ela é uma categoria que ela é transversal. Do jeito que você falou assim, se a gente afunilar, se você colocar mulheres do samba, você tem tudo lá dentro. Tudo isso. É uma fala contrária, mas ela é mais, do ponto de vista político, do empoderamento da mulher, seria mais interessante. Não estou dizendo que está errado ou correto, até porque você trouxe para a gente que o que importa não é se a gente vai afunilar ou ampliar. Mas eu estou provocando. Não, é como vocês vão fazer a pesquisa, gente. Entendam que não vocês podem né? se estrategicamente é fazer o recorte de grandes movimentos, por exemplo, mulheres do samba, mestres, eles pode estar lá em cima, mas vocês percebem que uma coisa é a gente começar uma pesquisa a partir de mulheres do samba, mestres. Outra coisa é você começar a pesquisa escola de samba. As mulheres vão estar, elas vão estar em todas, elas não vão passar. Eu não estou dizendo que ela não é uma categoria de análise fundamental, não. Ela vai perpassar todas. Foi só uma provocação. Se você colocar mulher, vai toda vai colocar tudo.
critério, que no nosso critério para colocar velha guarda, no ponto que a gente colocar velha guarda para colocar mulheres de personalidades, era o lugar onde esse pessoal mora. Então, famílias, onde estão as famílias, mas isso a gente poderia fazer. Mas assim, de cara eu te falo, escola de samba, que seria o que isso quer desenvolver, né? Que é onde o samba se expressa mais em Belo Horizonte, para a gente começar. Então tem escola de samba, blocos caricatos, blocos de rua, blocos afros com samba, né? Casas de samba, casas de show, né? Enfim, são essencialmente esses lugares. Sim. Aí vamos fazer esses exercícios. Bares, escolas de samba. Eu acho que a ideia é o negócio de especialização. Inicialmente, especialização. Aí na especialização não entraria as personalidades, por exemplo, que é uma categoria que a gente tem aqui, mas que a gente pode situar elas no mapa, mas a gente vai situar lá. Vamos esquecer depois, vamos pensar mais no mesmo que quer desenvolver. Dentro de depois específico que a gente tinha falado, blocos e depois subdivídeos. Não, mas antes disso eu penso assim, vamos partir do que eles colocaram, que a Michelle e o Pedro colocaram. Onde os sambas se expressam? Qual o lugar local? Não, qual a partir dessa pergunta? Onde, para que a gente possa começar a pesquisa, para chegar a justificar o que o samba de Belo Horizonte tem que ser reconhecido no patrimônio, que a gente vai começar onde o samba se expressa. Então vamos lá, Paulo. Então, assim, a gente então localizou aqui 5, 6 categorias de onde espacialmente ele acontece. Em um determinado momento, a gente pode pensar os bairros que essas famílias, os detentores da velha guarda, das mulheres com linha de frente, então, porque isso também compõe a dinâmica do samba. Mas pensando espacialmente, joga isso no mapa e vamos ver como é que ele está distribuído em Belo Horizonte. Porque, inclusive, determinadas áreas pode ter ali um vazio que a gente não conseguiu captar ainda. Então a gente pega ali Venda Nova, tem um bar que a gente não sabe que existe. E às vezes isso pode aparecer no decorrer das conversas. Então, por exemplo, aonde que as escolas de samba estão estruturadas? Aonde que as casas de samba estão estruturadas? Por exemplo, quais outros espaços o samba acontece que não é, por exemplo, num bar, numa casa? Para a Viaduto Santa Teresa, é um espaço importante do samba. Vamos pingar isso no mapa, que a gente começa a ter, inicialmente, a distribuição do mapa, do samba, em Belo Horizonte. Até uma coisa que eu acho que é importante a gente entender, por exemplo, quando a gente fala das mulheres, mapear as mulheres sambistas e os mestres, por exemplo, né? As mestras, né? Sambistas, assim, na cidade. O único sentido da gente mapear isso do ponto de vista de uma cartografia, eu entendo, é se o lugar onde essas pessoas vivem se relaciona com o ambiente, vamos dizer assim, coletivo do samba. Entendeu? Então, por exemplo, se um mestre fala, eu moro aqui na Cachoeirinha, porque sou sambista, escola de samba e a minha comunidade está aqui. Aí tem um sentido de você falar daquele mestre a partir do lugar onde ele mora. Agora, se não, a gente não está desmerecendo o mestre, não. A importância dele, o conhecimento dele, não. Mas se não existe a relação do local onde ele mora com o espaço de referência, né, da produção do samba, ele mas a casa dele precisa ser. Você já começou a apontar, por quê? Na minha pesquisa, essa pesquisa que começou a ser as escolas, o que eu percebi? As escolas têm um endereço da casa do presidente. Ela não tem endereço fixo, a menos da Jardim. Então ela é oscilante. Então quando vai se organizar o próximo carnaval, ela cria um outro endereço. Isso é um problema muito sério na identidade territorial. E aí a gente observa isso. Então nós temos Monte Castelo.